Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Nossos comentários pós-jogo, em nome dos supermercados BH, maior com você, Multimarcas Consórcios, Palácio dos Leilões e Aloha Festas e Eventos. Também aqui em nome da Cara Preta, carnes nobres, do seu churrasco não pode faltar os produtos Cara Preta. Aqui, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Placar mentiroso, hein? Esse placar de hoje foi mentiroso. 3-0 ficou barato para o Clube Paulista. Era para o Cruzeiro ter feito mão cheia hoje. No mínimo, uns 5-0 no lombo deles. Mas o que importa é que o time brilhou e por isso eu destaco aqui no meu título dos comentários. Se você concorda, dê o seu ok aí. Se não concorda também pode se manifestar. Atuação impecável. Vitória ao estilo campeão. Porque foi uma vitória ao estilo campeão. De quem está buscando realmente título nesta temporada. Se não vai ser o brasileiro, que seja então o hepta da Copa do Brasil. E o Corinthians já teve hoje uma prévia do adversário que ele tem e terá no dia 10 e no dia 14. Nos dias 10 e 14 de dezembro. É o jogo em que o Cruzeiro fará a primeira partida em seus domínios aqui no Mineirão. E no dia 14 o jogo da volta lá em São Paulo, no Itaquerão. Eu sei que cada jogo é uma história. Não vou me iludir aqui com os 3-0. Mas a atuação faz aumentar o meu otimismo em termos de classificação. Sei, repito, que cada jogo é uma história. E que na Copa do Brasil, não vou me iludir, o Corinthians, vendo o que viu hoje, sentindo o que sentiu hoje em termos de dificuldades pelo futebol imposto pelo Cruzeiro. Certamente o Dorival Júnior vai estudar algum tipo de esquema para parar o Cruzeiro, porque senão dia 10 o Cruzeiro volta a atropelar o Corinthians se for com esse ímpeto, com essa determinação, com essa disposição, com essa vontade, com essa tesão de T maiúsculo. E penso que o Cruzeiro não será diferente não, na final da Copa do Brasil. O espírito é esse. Até antes do jogo eu dizia que o Cruzeiro não poderia, de forma alguma, esconder o jogo. Hoje. Não pensar no dia 10. Serão 17 dias até lá, até este confronto. E que cada jogo realmente é uma história, que hoje era brasileiro, que o importante era vencer. E o Cruzeiro tentar apresentar o melhor futebol possível em termos de determinação e vontade. E tudo que eu reivindiquei, esperava, em termos de comportamento do Cruzeiro, se confirmou ao longo dos 90 minutos. Os acréscimos, que foram muito poucos. 2 minutos no primeiro tempo, não é isso? E 3 minutos, ou foi invertido aí? Eu acho que foi 2 minutos no primeiro tempo. Exatamente, 2 minutos, apenas 3 minutos na etapa complementar. O que comprova que a bola rolou. O Cruzeiro teve a posse de bola 53% contra 47% do Corinthians no primeiro tempo. E depois, justamente no balanço geral, na estatística do jogo, o Diogo me passou que o Corinthians igualou. Achei até estranho, porque o Cruzeiro teve um domínio, uma presença no campo defensivo do Corinthians impressionante. E isso no primeiro tempo. E se tivesse o Cruzeiro deixado o primeiro tempo com a vantagem de 3-0, não teria sido nenhuma surpresa, pelo volume de jogo e pelas oportunidades que foram criadas e até desperdiçadas. Eu até falei, 1-0 magro. E vislumbrava a possibilidade do Cruzeiro aumentar essa vantagem, como aumentou na etapa complementar. Fez mais 2 gols. Se consagrando hoje, o Caio Jorge, que já fez 2 contra o Juventude, já havia feito, fez 2 hoje também. Teve chance de fazer até mais. E o Cruzeiro de fazer até mais, e fez com o Sinisterra. Uma pena que aos 44 minutos
toda a comemoração em vão no final, porque realmente ele abre os braços para cima do Mateuzinho, desequilibrando, impedindo ali a progressão do jogador para fazer a marcação. Acertada a marcação, a decisão, evidentemente, da arbitragem. Eu estava otimista antes do jogo, coloquei o placar de 2-0, o Helder mais otimista ainda, colocou 3-0. E foi o que se confirmou no final. Mas o placar ficou barato, repito, para o Corinthians, por aquilo que jogou o Cruzeiro. Por isso que eu estou dizendo que a atuação foi impecável e uma vitória ao estilo campeão. A gente colocou 3 aí para se eleger o melhor e disparado ganhou o Caio Jorge, mas todo o time, todo o Cruzeiro, eu penso que o Cássio, inclusive, tenha sido um mero espectador nesse clássico de hoje. Participou pouco. Por quê? Porque o Cruzeiro não deixou o Corinthians se criar. Não deixou o Corinthians fazer acontecer. Domínio completo do Cruzeiro. Controle completo das ações dentro das 4 linhas. Por isso que o Corinthians vai voltar para São Paulo agora com a pulga atrás da orelha e o Dorival Júnior pensar o que fazer para parar o Cruzeiro no próximo dia 10 e no dia 14 de dezembro. Porque aí é outra competição, vale vaga para uma final. E o Corinthians, para poder evitar que o Cruzeiro construa uma boa vantagem, como fez hoje aqui, e aí já vai ser Copa do Brasil, o Corinthians terá que arrumar uma mágica, fazer algo para realmente neutralizar as principais peças do Cruzeiro. Grande atuação do Matheus Pereira, grande atuação do Caio Jorge, esse Arroio que realmente está enchendo os olhos do torcedor e definitivamente se consagrou como titular. Tem Sinisterra, quando o Wanderson voltar, não importa, é Arroio. Chegou para assumir realmente a condição de companheiro no ataque ao lado de Caio Jorge, que fez aos 25 minutos, o Cruzeiro estava martelando, já fazendo para obedecer, só faltava o gol e ele realmente aconteceu, no cruzamento que veio da direita, Arroio foi para o lance, a bola espirrada, sobrou, melou, com Caio Jorge mesmo sofrendo falta, a finalização mandando para o fundo do barbante. O mesmo Caio Jorge que finalizou também dentro da área para fazer 2-0 aos 3 minutos. Arroio, aos 18 minutos, sendo consagrado pelo Caio Jorge, que fez um passe milimétrico, ele pelo lado direito da área, fuzilou e a bola foi ganhar o ângulo esquerdo desse goleiro Felipe, que é fraquinho, viu? Que é fraquinho. Esse Hugo Souza aí é o grande destaque lá na meta. Ele sentiu, acho que sentiu o peso da responsabilidade, o peso do jogo hoje. Mas também não sei se o Hugo Souza defenderia as finalizações que foram feitas hoje pelo time do Cruzeiro, que acabaram resultando nesses 3 gols. 9 escanteios para o Cruzeiro, 3 para o Corinthians, 17 finalizações do Cruzeiro contra 5 do Corinthians. Os números comprovam o que foi o Cruzeiro hoje dentro das 4 linhas. É que fica sempre aquele questionamento, e se o Cruzeiro fosse assim? Mas não dá para ser assim em todos os jogos. É Campeonato Brasileiro, é uma competição muito longa, você tem altos e baixos. E que bom que o Cruzeiro de novo está numa fase assim de crescimento, ou mantendo a sua performance, para poder ir com tudo na Copa do Brasil, que é a aposta maior do Cruzeiro, já garantido na fase de grupo da Libertadores. Agora a fase, toda a concentração em cima do título da Copa do Brasil, como não poderá ser diferente. Terá 3 jogos aí pela frente ainda, para matar, para encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro. Mas 3-0, estou satisfeito. Quem não está satisfeito? O torcedor que aqui esteve, quase 31 mil torcedores, claro, que empurrou, que incentivou, mais do que satisfeito. Mas se fosse 5-0, seria realmente o mais justo, o que iria retratar o que foi realmente o Cruzeiro ao longo de todo o jogo. O Cruzeiro chega então à 35ª rodada, com mais um resultado positivo, se mantendo próximo dos líderes, pontuando ainda mais na competição, e só voltará a jogar no próximo sábado,
a partida com o Ceará. Que impressão que deixou o Matheus Pereira, que impressão que mais uma vez deixou o Caio Jorge, o Arroio e o time do Cruzeiro num todo. Até o Mister mobilizou fazendo as alterações. Não há o que se contestar diante de um resultado dessa natureza e de uma atuação impecável como teve o Cruzeiro, repito, hoje aqui no Mineirão. É o que eu penso, é o que eu achei e eu quero também a sua manifestação, a sua opinião. Sempre juntos no pedacinho que a galera gosta.